E é hora então de falar do Jade. Na moral, o que a série fez com ele nesse episódio mudou completamente o jeito que eu tô olhando pra From. Aquela da casa colonial, teve a questão do violino, o homem do crânio, as crianças, ou a criança, tal da câmera ali, né, o Kui, trouxe até sobre as datas do farol aqui, tá? Tudo tá se conectando nesse episódio de um jeito que eu sinceramente não esperava que fosse acontecer. E tem uma coisa que o garoto Jade fala pro Jade que meio que tirou fora. E se não for Fromville que puxa as pessoas? E se for as próprias crianças? Porque sinceramente, depois desse episódio, eu não sei mais se as crianças são tão vítimas assim. Pelo menos para as pessoas que estão ali nesse momento. Se você caiu direto nesse vídeo, o card da parte 1 tá aqui em cima, tá? Então você vai lá, assiste ele e depois retorna pra cá, porque a gente já falou muita coisa desse episódio. Nós falamos do que aconteceu no assentamento, das bonecas, o que ocorreu com a Tabitha, da Marielle, a questão do Henry, né? E, cara, um monte de coisa importante, certo? Esse vídeo é para falar sobre o que aconteceu com o Jade. Então já deixa aí a sua curtida para fortalecer o canal e mostrar para o YouTube que você quer saber mais sobre From. O Jade e o Boyd começam na delegacia. Os cogumelos que o Jade comeu no outro episódio começam a fazer efeito agora, finalmente. E a primeira coisa que o Jade vê é aquela placa do hotel apontando e escrito respostas. Eu nem percebi isso na primeira vez, né? Eu tive que voltar para ver. E isso já diz muito, porque From raramente coloca coisas na nossa cara assim, né? Ela sussurra. Se você não tá prestando atenção, passa direto. Só que logo depois chegam as aranhas na vidraça, no corpo dele. E, cara, eu já falei sobre isso antes, mas depois desse episódio eu tô cada vez mais convicto que a entidade principal de From tem relação com a aranha. Tem questão das teias, armadilhas, pessoas presas sem saber que estão presas. É o padrão de tudo que acontece nessa cidade. E eu tô fazendo um vídeo sobre o Rei de Amarelo e a Tlak-Nasha. É o quê? Que vai conectar tudo isso, tá? Tá pra sair. Você não sabe quem é a Tlak-Nasha, então você vai ter que ver o vídeo, tá? Então já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para não perder esse vídeo. Ele sai primeiro para os membros e depois sai para geral. Então clica aqui em Seja Membro se você quiser receber esse vídeo antecipado, tá? O Boyd, ele tá muito preocupado, óbvio, né? Quem não estaria? Mas o Jade não para. E isso é uma coisa que eu acho fascinante nesse personagem. Ele me parece ser o único da história da série que parece realmente querer entender mais do que apenas sobreviver. Todo mundo ali tá tentando aguentar o dia. Ele tá tentando decifrar a coisa inteira. Eu acho que ele vê essa forma de decifrar, de entender como a única forma de realmente escapar. É ali na delegacia que eles combinam uma palavra-chave, Capricórnio, para que o Boyd possa puxar ele de volta se precisar. Eu não sei se tem algum significado maior aqui ou se é só uma palavra estranha que funciona como código, porque ninguém iria falar Capricórnio numa frase à toa. Mas sendo From, eu desconfio que não é coincidência não. Quem assistiu o episódio sabe que essa palavra volta mais no final. Mas calma que a gente vai chegar lá, tá? Tô calma. O Boyd, ele aqui vai virar uma âncora pro Jade, quase como um ponto da realidade. Isso é importante, tá? Porque mais pra frente no episódio a gente vai ver que o que acontece quando essa âncora sobe. E aqui o Jade decide seguir a tal placa, né? Bom, mais explícito do que tá na placa, impossível. Bora pra dentro da floresta. Então o episódio começa a ficar maldito, gente. Nossa, que episódio que quebra a cabeça da gente. O Jade começa a ouvir o violino, então ele reconhece aquilo, tem uma conexão emocional, né, com esse violino. Ele se vê criança tocando e quando ele fala da avó, é triste, triste mesmo. O Jade teve uma vida bem ferrada. Parece que a maldição segue ele e a Tabitha muito além das fronteiras da cidade. Só que as coisas pioram muito rápido. Parece aquele homem que tem aquele tipo de prego antigo fincado no olho, né? E essa foi uma das cenas mais pesadas desse episódio, tá? Não é um susto, não tem susto, tá? Mas o clima, ele é uma coisa meio proibida, como se o Jade estivesse olhando para essa memória que ele não deveria ter acesso. E aquela caveira que não parece de um adulto, e isso deixa a gente bem desconfortável. Porque se aquilo é o que a gente está pensando, bom, a gente talvez tenha acabado de ver o que realmente aconteceu com uma das crianças Ankui. O homem oferece aquilo pro Jade beber
E repara como a cena toda tem esse clima ritualístico. É quase como se fosse uma iniciação, né? Como se o Jade precisasse aceitar alguma coisa para continuar entrando mais fundo na verdade. Só que aí a criança Jade que apareceu tocando violino manda ele não beber para ele não fazer aquilo. E isso é muito importante, porque parece que essa criança age nesse momento quase como uma consciência dele, o grilo falante dele, né? Dizendo que aquilo é perigoso e que ele não deveria se envolver assim. Ela parece mais preocupada com o Jade do que com a verdade. Mas depois disso, o garoto começa a falar em francês. E eu gostei muito dessa escolha da série, porque deixa a cena ainda mais deslocada. Sabemos que o Jade é francês, né? E foi para os Estados Unidos só depois que ficou órfão. E lá ele teve que se virar sozinho. O pequeno Jade fala para ele. Cara, essa frase praticamente define o Jade na série inteira. Porque todo mundo em From tá tentando sobreviver. O Jade não, ele tá tentando descobrir como sair dali. E correndo pela floresta atrás da criança, com o Boyd vindo logo atrás, né, mandando sempre o Jade ir devagar, tomar cuidado, eles chegam à casa colonial. E desde o primeiro momento em que ela aparece ali, eu tive uma sensação de que tinha alguma coisa errada. Não num nível banal, tipo, tem algum bicho ali. Não, não. É algo mais profundo. É como se a casa não devesse estar ali. Para mim, olhando para a casa colonial, para a forma como ela é normalmente, não estava no lugar certo, sabe? É uma sensação estranha que no final fez sentido. Mas aqui a gente tem uma das cenas mais importantes da série até agora, a cena das encarnações do Jade. Tá ali o Christopher, o soldado, o homem da pedra, o homem do crânio, todos tocando violino. Quase todos, né? Claro, o cara que tá embaixo da pedra não tá tocando, mas o violino dele tá ali também. E depois, quando o Jade passa por ele, né, pelo cara da pedra, ele vira a cabeça assim, nossa, é tenso. E tem outra coisa muito pesada aqui. Repara como todas essas figuras parecem cansadas, derrotadas, quebradas. Nenhuma delas parece ter conseguido terminar o que estava tentando fazer. E aí a minha cabeça vai direto para as datas do farol. 1506, 1609, 1672, 1752, 1864, 1883, 1931 e 1978. São 9 datas, sendo que a atual seria a 10ª, que a gente não sabe exatamente quando é, mas é no século XXI. Se levarmos em consideração que o Henry falou que se passaram 40 anos desde de que a Miranda sumiu, então estaríamos provavelmente em 2018. Mas 3 dessas reencarnações, para mim, fazem muito sentido e batem com essas datas. Tem o soldado da Guerra Civil Americana, né, que é de 62 a 65, ou 63 a 65, mas nós temos a data de 1864. Então, tá ali. O cara da pedra, pela roupa, parece ser uma pessoa da década de 20, 30. Então, 1931. O Christopher é de 1978, já sabemos. As outras é que estão em aberto. Eu estava convencido de que o Homem do Olho Furado era o primeiro de todos, o original, que teoricamente seria de 1506. O cara que começou tudo. Fazia sentido para mim, principalmente por ele ser o que traz as respostas por Jade, né, na forma do crânio. Só que aí o episódio me faz mudar de ideia no meio da cena. Porque o Jade percebe uma coisa muito importante. Essas figuras estão todas inteiras. Antes a criança diz pro Jade que eles são todos a figura dele, mas muitos mais. Ou seja, isso corrobora a ideia de que houve mais do que só 5 ciclos. Por isso as datas do farol lá, 9, fazem mais sentido agora. Mas voltando para aqueles que estão ali, nenhuma parece ter sido morta por uma das criaturas. Eles estão inteiros. O Jade percebe isso rápido. E o pior, ele percebe que quem deve ter matado eles são as pessoas da cidade. E aí a gente pergunta por quê. Isso acende um alerta imediato na minha cabeça. O garoto, né, que para mim ele fala aquela frase mais importante do episódio, ele diz que as crianças chamavam pelo Jade. E que quando as pessoas percebiam isso, ficavam com raiva dele e atacavam ele. Cara, foi aí que eu comecei a olhar para a cidade de outro jeito. Até agora, a gente sempre achou que a cidade puxava pessoas para dentro de Fromville. Mas, e se não for isso? E se forem as crianças? E se cada pessoa que acaba na cidade, na verdade, tenha caído numa espécie de borda de um vórtice, de um redemoinho? Alguma coisa assim.
Porque ninguém ali deveria estar ali. Mas talvez as crianças continuem tentando puxar o Jade e a Tabitha, e outras pessoas acabem sendo pegas no meio desse caminho, aqui meio que sem querer. E é aí que eu mudei de ideia de novo. Porque se o Homem do Crânio foi morto pelos moradores, talvez ele não seja o original de 1506. Talvez ele venha depois, seja o de 1609 ou o de 1672, talvez até o de 1752. As roupas encaixariam. Mas eu aposto em 1609. E aqui vem uma outra ideia, tá? E se o original, o Jade original de 1506, tenha sido o responsável por tudo? E se esse homem original se tornou o Homem de Amarelo? Ah, não, aí ele extrapolou. E se uma parte da alma dele tenha se desprendido, dando origem ao Jade? Cara, essa teoria é meio doida. Eu ainda vou matutar mais sobre. E depois eu vou trazer um vídeo aqui para o canal. Então lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder quando esse vídeo sair. Esses vídeos de teoria mais pesada, elas sempre saem primeiro para os membros. Então, se você quiser ver antes e ainda ajudar o canal a continuar funcionando, considere virar um membro, tá? É uma ajuda bem pequena para você, mas para mim faz uma diferença enorme. E nesse momento começa a parte que mais deixa a gente maluco no episódio. Porque enquanto o Jade tá tendo essas visões na casa colonial, o Boyd também tá ali com ele. Só que tem uma coisa errada. Quando eles entram na casa para ir pro porão, a casa tá vazia, ela parece vazia. Isso atrapalha um pouco a gente, porque pouco antes o Henry, né, a gente viu o Henry meio bêbado, ele tava bêbado lá, né, e a casa tava cheia. Onde é que foi todo mundo? Tudo bem que eles só passam pelo corredor ali, mas não aparece ninguém. Foi aí que eu comecei a ter a sensação de que talvez a casa colonial não seja real. Ou pelo menos ela não era real o tempo todo. Como se fossem camadas diferentes, tá me entendendo? Não. E eu vou piorar pra vocês, tá? Porque o Boyd e o Jade, eles descem pro porão. O mesmo porão em que a Acosta tava investigando antes, o Boyd deixou ela ali pra ver as pistas daquelas coisas que não pertenciam a um monte de gente. Pra ver se ela descobriu alguma coisa. Só que ela não tá mais lá. Então fica mais evidente que alguma coisa de errado tem. O tempo todo o episódio ficou dando essas dicas pra gente. Aí o garoto manda o Jade olhar para uma parede que tá entulhada, né? E quando eles desentulham ela, nós temos uma porta. E aqui o episódio continua a mexer com a nossa cabeça, porque o Boyd fala que tá vendo a porta também. Então, teoricamente, não é alucinação. Mas eu pensei nesse momento, e se o Boyd também for parte da visão do Jade? Que viagem é essa, velho? Porque nesse ponto eu já não confio em mais nada, tá? O Jade então abre a porta e encontra um corredor gigante. O negócio parece infinito. Sabe aquela sensação que é mais mental do que física? Aquilo ali não parece um lugar para mim. Parece uma descida, como se o Jade estivesse entrando cada vez mais fundo na própria cidade. Ou então na própria memória. E é aí ele vê mais uma aranha. Agora no lustre. Eu vou falar pra vocês que o CGI das aranhas tá bem ruim, tá? Mas sinceramente isso não importa muito, né? From nunca foi sobre CGI, e sim sobre a atmosfera. O mais importante é o que a aranha representa. Porque depois desse episódio eu cada vez mais estou convencido que a entidade principal de From, já falei, tá? Ela tem ligação com a aranha, tem essa teia, tem tudo mais. É muito Atlak Nasha, tá? Vai ter vídeo sobre isso no canal. Tudo começa a girar em volta disso na cabeça do Jade. E é nessa hora que o Boyd some de novo. Isso é importante pra caramba, porque o Boyd tá funcionando ali como a âncora pro Jade. E ele é o único elemento que ainda dá a sensação de realidade pra ele. Sem o Boyd, o Jade fica mais sozinho, mais desorientado dentro daquela loucura. Então ele vai, mesmo assim, seguir o garoto pelo corredor, que continua parecendo infinito, até que eles encontram uma passagem que leva para as cavernas. E nessa hora eu já tava olhando pro tempo do episódio, dizendo vai terminar e a gente não vai ver o que vai acontecer, né? A série não vai dar respostas de novo. No, God, please, no! No! Aí do nada, quando a gente esperava que as criaturas iam aparecer, como a gente viu no trailer, o Boyd aparece, né? E aí ele fala Capricórnio, a palavra-chave. E a gente é enganado de novo, tá? Junto com o Jade, porque a gente acha que aquilo então é a realidade. O Jade na hora então acredita que aquilo é real. O mais assustador desse episódio é que em nenhum momento a gente tem certeza de muita coisa do que está acontecendo. O Jade então ele continua seguindo o garoto, mesmo o Boyd dizendo para não fazer. Finalmente ele chega na câmara, a raiz, lá a câmara do sacrifício, o lugar onde tudo começou. E ali no meio tem um espaço aberto no chão, como se alguma coisa tivesse ficado ali em algum momento. A gente já tinha visto isso no trailer, e quem vê acha que já viu tudo. Mas não foi assim.
E se liga, da outras vezes em que apareceu essa câmara de sacrifício, nunca tinha aparecido esse buraco no chão, essa oitava câmara de sacrifício. Nunca. Sempre tinha aparecido ao redor. E o meio era só terra. Agora tem um buraco no chão. E tem isso. Será que tá na cabeça do Jade? Então as criaturas aparecem. De novo. Eles prendem ele dentro do buraco no chão. E isso é estranho, porque as criaturas chegam nele como se fossem atacá-lo. Mas não. Elas não atacam ele direto. Isso bota mais uma pulga atrás da orelha. Elas não mataram ele. Elas colocam ele lá dentro e fecham. E a ideia é para que ele descubra alguma coisa. Então a gente fica naquela, mas será que essas criaturas têm alguma coisa? Mas eu acho que não. As criaturas não fizeram de propósito colocar ele lá para que ele identificasse alguma coisa. E por que eu digo isso? Bom, porque o que vai acontecer daqui a pouquinho a gente vai saber. Quando ele está lá dentro, ele enxerga uma oitava criança. Uma criança que ele não tinha visto ainda, que a Tabitha não conhecia. A criança fala Ancui e ele acorda. Então nós temos duas coisas aqui. Primeiro, as criaturas não colocaram ele lá. Foi a própria cabeça dele colocando ele lá. Então ele nunca esteve lá, né? Ele acordou na cadeira, sentado. A gente já vai falar sobre isso. Então não foram as criaturas. Então não pensem que as criaturas são do bem e estão sendo controladas. Pode até ser que sim, mas não por causa dessa cena, tá? As criaturas não colocaram o Jade dentro do buraco no centro da sala do sacrifício. Foi tudo acontecendo na cabeça do Jade. E foi nesse momento que aquela minha ideia de que o Jade pode ser o Homem de Amarelo surgiu, tá? Para pensar, se ele foi o original, se ele foi o responsável por tudo, se é tudo culpa dele. Eu sei que é uma teoria doida pra caramba, mas depois desse episódio eu não tô duvidando de mais nada, tá? Eu vou trazer o vídeo falando sobre isso pra explicar melhor. Do nada a gente então tá de volta na delegacia. O Jade sentado tá na cadeira ali, né, como se nada tivesse acontecido. Claro, ele tá meio louco e o Boyd tá segurando ele. Durante o episódio inteiro, a gente fica com aquela sensação de que pelo menos uma parte daquilo estava acontecendo na cabeça dele. Mas ao mesmo tempo a série deixa assim a coisa aberta pra gente simplesmente tratar tudo como uma alucinação. Então, quando o Jade volta, a gente cai a ficha, né? Finalmente. Eu acredito que a maioria deve ter pegado isso antes. Mas ele voltou diferente. Ele não voltou como alguém que só teve uma visão. Ele volta como alguém que descobriu e entendeu alguma coisa. A frase final dele, pra mim, é o que define esse episódio inteiro. Quando ele diz que agora sabe como salvar as crianças. E como todo mundo pode voltar pra casa. Ou o Jade finalmente encontrou a resposta, ou ele acaba de cair de vez em mais uma armadilha da cidade. Outra vez? E isso aqui muda uma das principais teorias que a gente tinha até agora. Porque muita gente, eu inclusive, estávamos achando que o Jade e a Tabitha não tinham sacrificado o filho deles. Eles teriam se arrependido no último momento. E que era justamente por isso que eles ficaram presos nesse ciclo, tentando consertar o que aconteceu. Isso explicaria, né, já que a filha foi sacrificada, porque que a irmã do Victor teria morrido, né, e o Victor sobrevivido. E até a ideia de que o Ethan talvez fosse o novo Victor desse ciclo, que ele sobreviveria. Só que agora não parece ter sido assim. Porque tudo começa a apontar para a ideia de que o filho do Jade e da Tabitha, ou só do Jade, não sei, também foi sacrificado. E pior, ele talvez tenha sido o sacrifício principal, o centro de tudo. E se for isso mesmo, então o Jade deixa de ser só o cara tentando resolver o mistério. Ele passa a ser parte do problema. Talvez o pilar da tragédia toda. O grande culpado. E na moral, eu acho que esse episódio quase prova isso. Ou para variar, talvez a cidade só esteja fazendo com o que ela sempre faz, né? Mexendo na cabeça de todo mundo, confundindo geral. Confundindo memória, culpa e realidade, até ninguém mais saber o que é verdade. E eu acho que esse episódio foi o mais importante, o mais legal da temporada até agora. Porque pela primeira vez, From parou de só jogar peças soltas e começou a mostrar o desenho, né? As datas, as encarnações, o farol, as crianças, a casa colônia. Tudo começa a parecer parte da mesma memória, da mesma história. Inclusive o Jade fala que ele era o senhor da casa colônia em algum momento. O mais pesado é que o Jade não parece mais preso no ciclo. Ele começa a parecer parte da origem dele. Talvez até o centro dele. O grande erro que fez tudo começar. E se essa teoria das crianças estiver certa, então talvez From, viu, não escolha ninguém. Talvez as crianças puxem as pessoas de forma aleatória. E todo mundo que tá ali
foi arrastado nessa aleatoriedade. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse episódio? O Homem de Amarelo pode ser o Jade original? O Jade é o verdadeiro pilar dessa história? Me conta aqui nos comentários o que você achou, porque esse foi um daqueles episódios que você termina e precisa parar para respirar antes de tentar montar as teorias. Por isso que esse vídeo tá saindo tão tarde, tá? Eu tive que parar mesmo para pensar. Se gostou do vídeo, deixa sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho. Para quem é membro, as teorias sempre chegam mais cedo. Forte abraço, bebam água e se cuidem.